Eu, meu irmão, nossos dois primos, estávamos bolando um plano. Na próxima noite que tivesse barulhos estranhos, a gente não iria dormir. Iríamos ficar observando da janela do quarto em que estávamos para ver quem era que saía para fora de casa. Se era nosso tio ou outra pessoa, e se fosse ele, para onde ele iria. Mas não ia ser nada bom o que a gente ia ver. Passou-se uma semana e a gente naquele plano, mas parecia como se quem saísse para fora percebesse ou até mesmo soubesse do nosso plano de ficar vendo e não saiu aquela semana. Quando já estávamos quase esquecendo e quase perto de irmos embora, foi uma noite de sexta-feira. Aquele seria o nosso último final de semana, pois iríamos para casa na segunda-feira pela tarde. E aquela noite a gente saberia a real verdade, escondida por trás daquele sítio e por trás da vida pacata de nosso tio. Quando anoiteceu, estava um calor, não tão grande, mas que não deixava quase ninguém dormir. Eu acho que isso foi de certa forma uma sorte, ou até mesmo um aviso. Era por volta de 11h30 para meia-noite. Eu e meu irmão estávamos na janela, olhando a lua cheia. Nossos dois primos estavam deitados na rede. E então, estava todo silêncio. Todos já haviam ido deitar para dormir, quando escutamos passos lá no andar de baixo. Eram passos pesados e rápidos de alguém que seguia sentido a parte da cozinha. Sussurrando, chamamos nossos primos que vieram e ficaram com a gente na janela. Ficamos escondidos atrás das cortinas e ficamos observando para a parte de baixo, onde, por sorte, dava para vermos para onde estava para a saída da porta da cozinha. Ouvimos quando as fechaduras foram abertas bem lentamente. Em seguida, aquele ranger da porta, bem devagar, para não acordar ninguém. Ouvimos quando ela foi fechada e trancada. Provavelmente com uma chave, pois não teria como trancá-la por fora sem que alguém por dentro a trancasse. Então vimos quando nosso tio saía rapidamente em direção a uma parte mais escura do sítio. A gente ficou pensando, mas para onde ele iria aquela hora, quase meia-noite, em passos rápidos? Ele estava vestindo uma camisa branca e uma bermuda, e no caminho, pela luz da lua cheia, conseguíamos ver que ele estava tirando a blusa e a bermuda ficou. Largou aquela camisa no chão e começou a correr em direção à parte mais escura. A gente já pensava que nosso tio estava louco ou até mesmo bêbado, mas o pior estava por vir. Quando a lua cheia alcançou o auge do seu brilho, vimos uma coisa escura lá de onde nosso tio havia ido. Não escutamos nenhum barulho estranho, nada. Mas a gente viu que tinha uma coisa que vinha em passos lentos em direção à casa. Aquela coisa parecia um boi devido ao seu tamanho. Aquilo era escuro. Dava para ver apenas um pouco como o seu porte devido à luz da lua cheia. Nós ficamos sussurrando o que era aquilo, que bicho era aquele, e será que o nosso tio não havia visto? Pois
Não demorou nem 5 minutos que ele entrou para aquele lugar e aquela coisa surgiu. Nos abaixamos e ficamos só com as pontas dos olhos olhando para aquela figura que vinha se aproximando em 4 patas. Lá de cima, a gente conseguia ouvir os passos daquela coisa na areia. Era um bicho pesado. E não era um boi. Aquilo tinha a parte da frente mais abaixada e a parte de trás bem levantada. Quando aquilo se apresentou mais na frente, pelas luzes da casa, nós vimos o que era aquilo. Nossos primos ficaram em choque, assim como eu e meu irmão, ao vermos que aquilo era um lobisomem. Sim, meus amigos, nós também nunca acreditamos nessas coisas até ter visto aquilo. Aquilo era um lobisomem. Aquela coisa estava vindo em nossa direção. Aquela criatura chegou e ficou mais ou menos 20 metros de distância da casa e ficou em pé. E a gente conseguiu ver o seu real tamanho. Aquilo passava facilmente de 2 metros de altura. Era bastante alto. Não era tão forte. Era meio que entre os dois, entre magro e forte, mas era alto. Aquilo era peludo e não queria saber se as luzes estavam acesas ou apagadas. Aquela coisa começou a andar em direção à casa e já ouvimos o som da sua respiração ofegante. Meu irmão disse para trancarmos a janela bem devagar, mas não foi possível. Aquela coisa conseguiu ver a gente. E eu nunca mais irei esquecer aquele olhar demoníaco olhando para a gente. Mesmo estando distante, a gente podia perceber o ódio que aquela coisa tinha em seu olhar. Aquela boca cheia de dentes igual uma serra brilhava com a luz da lua cheia. Aquelas orelhas grandes que ora ficavam sobre o seu rosto, ou sei lá o que, e ora ficavam em pés, como orelhas de um cachorro em estado de alerta. Aquela coisa começou a bufar e parecia estar com muita raiva. Então, como se não bastasse, aquilo começou a rondar a casa, começou a rosnar alto, muito mais pior do que um cachorro. Começou a uivar e ali todos se acordaram para se perguntar o que era aquilo. Quando corremos lá para baixo e mandamos todos subir para cima, pois lá fora tinha um lobisomem. Obviamente que quase ninguém acreditou, começaram a rir dizendo que nós estávamos loucos, que tínhamos tido um pesadelo e que aquilo lá fora era apenas um cachorro raivento, e foram chamar nosso tio, mas para a surpresa deles, ele não se encontrava. Então, perguntaram onde ele estava, e meu primo disse que ele era aquela criatura. Ninguém ali queria acreditar naquilo, mas era o mais óbvio. Quando chegamos na parte de cima, todos viram aquela coisa que estava olhando, fintada para a janela, a nos encarar. As mulheres começaram a chorar, até algumas chegaram a desmaiar. Já os homens ficaram em prontidão, vendo se tinha alguma coisa para nos proteger caso aquela coisa entrasse. Mas por Deus, aquilo não fez questão alguma. Ficou rondando a casa, arranhou algumas vezes as portas e as janelas. Chegou bem perto da porta da cozinha. Ainda conseguimos ouvir o seu farejar. Mas aquilo ficou por lá, até que o dia fosse chegando. Quando foi por volta de umas 5 horas, que o sol já começava a raiar, aquela besta saiu correndo, forma de um quadrúpede, uivando, para a direção do mato, e sumiu. Nem esperamos mais algum momento. Saímos correndo, pegamos o ônibus que estava lá ainda, por sorte, e fomos embora de lá. No caminho,
todos perguntavam por nosso tio. E meu primo falou uma coisa que nós não havíamos percebido devido ao tamanho, tamanho medo, mas ele estava atento. Ele disse assim: vocês não perceberam que aquela coisa estava com a bermuda da cor da do nosso tio? Pasmem. Aquela criatura era realmente o nosso tio. O nosso tio era um lobisomem, mas por que ele não nos atacou? Será que porque ele conhecia a gente? Ou porque a gente percebeu a sua aproximação sorrateira e não investiu, pois eram muitas pessoas contra ele só? Nunca mais voltamos lá, mas soubemos anos depois que ele havia morrido, sozinho em casa. Uma morte desconhecida até pelos médicos. Ninguém sabe o real motivo que levou à sua morte. Mas hoje em dia, podemos dizer que estamos livres do nosso tio, meu tio lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.